Livro de Números, verso 20 ao 31, que diz assim: Disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra que a seus pais lhe jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá por herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Tornai-vos amanhã e caminha para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Verso 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, a qual vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vamos repetir o verso 30, por favor. Não entrareis na terra, a qual levantei a minha mão para que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Amém? Estendam as vossas mãos em minha direção, por favor. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra é bem clara e nos diz, Pai, que o homem não pode receber nada se do céu não for dado. E eu, Pai, para falar esta palavra, para poder, Pai, ministrar esta palavra, eu preciso do céu na minha vida nesta manhã. Tem misericórdia de mim, Senhor. Usa-me, purifica o meu coração, põe guarda aos meus lábios, e que eu não venha falar aquilo que eu acho ou que eu penso, mas aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã, porque esta palavra é maravilhosa, é para as nossas vidas, é para exortação e edificação e consolação da nossa vida nesta manhã. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, por favor. A palavra do Senhor, a qual nós lemos, ela é muito conhecida, e se você prestou atenção no culto de domingo pela manhã à noite, na quarta-feira, o pastor referiu a esses dois homens, Josué e Caleb. A palavra do Senhor diz no livro de Números, no capítulo 13, que Deus determinou para que Moisés enviasse 12 homens, 12 espias para observar a terra. Como que seria a terra a qual Deus jurara que daria a eles. E aí a palavra do Senhor diz que foi escolhido um de cada tribo de Israel. Mas nós vamos falar apenas de dois. De Jefoné, do filho de Jefoné, que é Caleb, que era da tribo de Judá. E vamos falar de Josué, a qual foi dado o nome inicial de Oséias, e depois transformado em Josué, e que era da tribo de Efraim. A palavra do Senhor diz que Moisés pediu a eles qual o relatório que ele queria.
Nós queremos, a terra é boa, a terra tem fruto, a terra é murada, a cidade é murada, os homens são fortes, são muitos, são valentes. Foi essas as perguntas que Moisés pediu para que eles averiguassem, que eles estudassem e trouxessem o relatório. Mas como é do conhecimento nosso, no meio dos 12, tinham 10, que além de olhar a terra, eles deram o seu parecer. E segundo a palavra, o parecer deles foi negativo. Eu até marquei aqui, no verso, vamos começar em Números capítulo 13, do verso 25 a seguir. Diz assim: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Eles mostraram as uvas e tudo o que eles trouxeram. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak. Ele já estava dando um relatório a qual Moisés nem pediu. Ele pediu se as cidades eram muradas ou não, se os homens eram muitos ou não, se tinham armas ou não. Aí eles já começaram a trazer um relatório negativo. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante a Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra nós. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Verso 32. Também infamaram a terra, verso 33, por favor. Também vimos ali gigantes, e os filhos de Anak, descendentes do gigante, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também o éramos aos seus olhos. Os 10 deram um relatório negativo, um relatório de medo, um relatório que trouxe temor a toda a congregação. Mas a palavra do Senhor disse que Josué e Calebe houveram neles um outro espírito. E assim é na nossa vida, assim é na nossa casa, assim é na nossa parentela. Aqueles homens já tinham tido experiências com o Senhor, já tinham visto os milagres que Deus fizera diante dos seus olhos. Viram milagres, coisas tremendas, as quais não nos é permitido nos dias de hoje. Mas nós vemos e sabemos que o mesmo Deus que estava no deserto está conosco. Hoje não só numa sombra, numa nuvem, nem numa coluna de fogo, mas o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia, aleluia. E nós vemos que houve nele um outro Espírito. E nós poderemos até, o que Deus colocou no meu coração, que se nós mudarmos as nossas atitudes para agradar ao Senhor, Ele mudará o quadro da nossa história. Aleluia. E nós vamos ver isso na vida de Josué e Calebe.
Aquela multidão, aqueles homens fizeram de tudo e quase que o povo apedrejou a Moisés, a Arão, a Calebe e Josué. Mas aí, como neles houve um novo espírito, a palavra do Senhor diz que naquela hora a glória do Senhor entrou em cena. Aleluia. E aí Deus tomou nas suas mãos a causa dos fiéis. E nós sabemos que nós precisamos mudar as nossas atitudes diante do Senhor. A palavra de Deus diz em Romanos 12, 2, 3. Romanos 2, 2 e 3 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformais-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não sabeis o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando nós lemos no verso 2, diz assim: mas transformai-vos, é transformar a nós, não aos outros. Nós precisamos primeiramente ser transformados. Mas transformados de que forma? Segundo a palavra e a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque, como a palavra diz, nós não temos a mente do mundo, nós temos a mente de Cristo. E o Senhor nos deu o ensinamento da sua palavra para que nós vivamos dentro dela. Muitas vezes é muito difícil se colocar na posição, mas quando nós nos colocamos à disposição, Deus opera tudo em todos no tempo dele. Aleluia! E aí, glória a Deus. E aí nós vemos que eles tiveram um pensamento, uma maneira diferente de pensar, e aí Deus se agradou. E aí vem o versículo que é a cara do pastor Rogério, Números 14, 8. Porque se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra que mana leite e mel. Aleluia! Por isso que nós temos que mudar naquelas atitudes que têm desagradado ao Senhor. Porque aquele povo, aquela multidão, aqueles 10 que Deus mandou junto com Josué e Calebe, eles fizeram coisas que desagradaram a Deus. E desagradou a Deus de tal forma que Deus irou-se contra ele e disse: eles não vão entrar nessa terra. Eu prometi, eu falei, mas as promessas de Deus, na maioria das vezes, na palavra do Senhor e na nossa vida, são condicionais. Nós é que temos que colocar na disposição e na dispensação para que a promessa se cumpra na nossa vida. Não é porque Deus falou e eu vou viver da maneira que eu quero e que eu acho que vai se cumprir. Não vai. Porque Ele disse uma vez, não é interpretação minha, é a palavra de Deus. Porque Deus disse para Eli, que fez uma promessa para ele: Eli, não vai faltar ninguém da tua descendência que oferte a mim, que não me ofereça sacrifícios no meu altar. Mas aí Eli desviou dos caminhos do Senhor. Preferiu honrar os seus filhos do que honrar a Deus. Aí Deus disse, ainda lembrou para ele: olha, disse eu. Está lá em 1 Samuel capítulo 3, do verso 29 em diante. Depois você lê, não precisa abrir. É só para dar autoridade no que eu estou dizendo para você, que não é minha, é a palavra de Deus. E ele disse assim: olha, Eli, dissera eu que não faltaria ninguém na tua casa que me ofertasse sacrifícios. Agora, depois disso que você preferiu honrar os seus filhos, longe de mim isso. Porque eu honro quem me honra e quem me despreza é desmerecido. Então nós temos que procurar honrar o Senhor. Aquilo que Ele falou na sua palavra é o melhor que nós podemos aprender. E quando nós lemos ali que nós é que precisamos ser transformados pela palavra de Deus, quando nós somos transformados, tudo na nossa volta é transformado conforme a nossa transformação. Se eu sou na minha casa acostumado a ficar irado, a ficar falando palavrão, ali em volta vão ter o mesmo costume. Mas se eu vivo na palavra de Deus, na temperança, na mansidão, na palavra da sabedoria para responder a alguma pergunta, eu também vou ser espelhado nisso. Porque a própria palavra fala, em 1 Coríntios 15, 33,
que nós não devemos, que as más conversações, ela corrompe o bom costume. E eu penso também que o bom costume destrói os maus costumes. Então Deus nos ensina tudo na sua palavra, até o tratamento com os filhos, os pais com os filhos, o filho com o pai, o pastor com as ovelhas, a ovelha para com o seu líder, com os seus pastores. A palavra nos ensina tudo. E nós devemos ser transformados, nela. Aí muita gente fala assim, e eu já ouvi falar, não, Deus me salvou, mas eu continuo pregando no meu palavreado. Eu continuo pregando do meu jeito, do jeito que eu era lá no mundo, eu prego aqui, uso o mesmo palavreado. Não, a palavra não nos diz assim, não. A palavra de Deus fala que nós somos nova criatura. Se não me engano, é 2 Coríntios 15, 17. Eu acho que é. 2 Coríntios 5, 17, que fala que nós somos assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo em Cristo. Eu tinha a mente do mundo, agora eu tenho a mente de Cristo. Quer ver uma coisa que o mundo observa, e isso confirma que as coisas velhas têm que ter passado na nossa vida? É sobre a vida de Paulo. Se não me engano é Mateus 26, 13 ou 14, que fala. Mateus 26. Não, deixa eu ver aqui. Mateus 26, 73, por favor. Desculpa. Que nós somos mudados com a presença de Cristo. E logo depois, quando Pedro estava traindo, negando a Jesus, e logo depois, aproximando-se o que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu é dele, pois a tua fala te denuncia. A nossa palavra, eles vão saber que a gente esteve com Jesus. No nosso palavreado, o Jesus é glorificado na nossa vida. Agora, qual é o nosso palavreado? Que nós temos que mudar para agradar ao Senhor. Não é me gloriando e nem me exaltando, não. Mas ontem aconteceu esse fato na minha vida. Eu entrei em um determinado ambiente para pegar um marmitex. Enquanto eu estava lá aguardando, a secretária lá foi e perguntou: vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você parece que é crente. Eu falei assim: pela misericórdia de Deus, sim. Por quê? Ela falou: pelo teu jeito de falar. Aleluia! É na minha vida e na tua vida. Estão olhando, estão ouvindo. Qualquer palavra torpe que sai da nossa boca, o inimigo fica lá à espreita, procurando. O pastor Rogério sempre alerta aqui sobre fechamento no trânsito. Estão ali fazendo alguma coisa para ouvir o que o crente vai falar. E nós sabemos que Pedro era um homem também que foi transformado pelo Senhor. Pedro, e Jesus nunca forçou Pedro a mudar. Sabe por que eu digo que não? Porque quando vieram prender Jesus, Pedro logo tirou a espada e cortou a orelha de Malco. Sabe por que a espada ainda estava na cintura de Pedro? Porque Pedro ainda não era convertido. Quando ele converteu, Jesus não precisou que ele tirasse a espada, ele tirou a espada. E agora a espada que ele sempre usava era a espada do Espírito. Aleluia! Oh glória! E assim é na minha vida e na tua. Nós temos as armaduras, e entre elas é a espada do Espírito. E aí nós vemos que Pedro foi transformado, não por aquilo que obrigaram ele a fazer, mas pela palavra de Deus. Quando ele se converteu verdadeiramente, ele mudou as suas atitudes. E aí ele já não negava mais o Senhor. Ele disse: não estou só pronto a ser preso, mas para morrer contigo. Aleluia. E Deus continua ainda
observando, olha, aquela multidão era mais aproximadamente 3 milhões, mas havia 2 diferentes, Josué e Calebe. O Senhor está no céu, sempre observando. Naquele dia na sinagoga tinha milhares de pessoas ofertando, mas Deus estava olhando uma pobre viúva que agradou a Ele. Aleluia. Então, se nós mudarmos as nossas atitudes para agradar ao Senhor, certamente o quadro da nossa história vai ser mudada. Aleluia. E aí Calebe, um homem que teve uma atitude diferente em meio àqueles relatórios negativos. Ele falou assim: não, eu conheço o Deus que me fez passar pelo Mar Vermelho. Eu conheço o Deus que destruiu todas as nações em volta. Eu conheço o Deus que Moisés disse que ele apareceu no Monte Sinai a ele numa sarça. Eu conheço e eu creio que Deus vai nos dar essa boa terra. Nós temos que agradar ao Senhor, e a atitude dele agradou. E aí nós vemos que o tempo passou e se fala pouco sobre a vida de Calebe. É muito pouco o que se fala sobre ele. Quanto a Josué, não. Josué tem um livro, mas a Calebe foi tão pouco, mas um significado tão grande, que nós não precisamos ficar preocupados o quanto eles conhecem da nossa vida. O importante é o quanto Deus conhece. Aleluia. E aí veio o grande dia, está em Josué 14, do verso 5 ao 15. Deus honrando aquele que o agradou. Diz assim: como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti? Olha, tremendo. Essa aí agora eu fui perceber. Novamente os dois. A bênção andando atrás da outra bênção. Elias com Eliseu. Oh, aleluia. E você, Deus vai levantar também alguém para andar junto contigo. Aleluia. Ele não deixa o seu sozinho. Vai ter sempre alguém que naquele momento mais difícil, aquele momento mais de luta, que você fala assim: eu estou só. Deus sempre levantará alguém para estar ao nosso lado. Então os filhos o verso 7, por favor. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Ele teve uma outra visão. Você olha para uma coisa e Deus te dá uma visão diferenciada de outros. Discernimento, conhecimento, entendimento. Depois nós vamos ver isso em Romanos capítulo 12, que fala que a cada um, da forma que Deus deu. E esses dois eram diferenciados. Eu tinha 40 anos, quando o servo do Senhor me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Verso 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Muitos podem até nos tentar tirar do foco, mas cabe a mim e a você decidir se vamos ou não. Ele disse: mas eu perseverei em seguir ao Senhor, nosso Deus. Verso 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Verso 10. E agora, pois, eis que o Senhor me conservou em vida. Isso é Calebe falando ainda para Josué. Como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Tremendo, esperar 45 anos
pelo cumprimento de uma promessa. Sabe por que ele esperou? Porque ele sabia que quem prometeu era fiel para cumprir, mas ele precisava perseverar. Mas muitas vezes na nossa vida, nós não estamos sabendo perseverar. Vamos para o Salmo 40, quando diz, não precisa abrir não. Vamos para o Salmo 40 que diz, esperei com paciência no Senhor. Verdadeiramente, irmão, eu acho que é muito pouco que espera com paciência. Mas Deus é fiel para cumprir. Pode ser 1 ano, 2 anos, 10, 45 anos. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir e vai nos dar saúde, aleluia, e força para viver o cumprimento da promessa. Aleluia. 45 anos, o homem já estava com 85. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, a qual a minha força então era. Tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Oh glória! Então ele mudou a sua atitude para agradar ao Senhor. E Deus lhe concedeu a sua vitória no seu tempo. Dele foi 45 anos. A minha e a tua só Deus sabe. Mas nós temos que perseverar. E o outro homem, Josué, indispensável. Quanto se fala de Josué? E às vezes que fala de Josué, ele nem sempre está aparecendo muito, porque só diz algumas palavrinhas. Duas delas me chamam muita atenção. É que eu não me recordo agora onde está, mas eu vou ler o texto. Eu vou dizer que Moisés, quando subiu ao monte, e ficou lá 40 dias e 40 noites. E o povo ficou cá. Você vai lembrar disso agora que o pastor pregou. Que ele até perguntou o que é folgar. O povo lá estava muito folgado. Estava muito tranquilo. Como o mundo está? O mundo está folgando. E nós estamos perseverando no Senhor. E aí Moisés subiu. E ficou lá 40 dias e 40 noites. Aí de repente Deus fala assim, Moisés, desce lá. O povo, o teu povo, aí Deus já não falou que nem era o povo dele, mas é teu povo agora, já está lá. Fizeram algumas coisas erradas, desce lá. Aí sobre Josué, quando a palavra do Senhor, depois você lê o texto, você vai ver lá, que quando Moisés vai descendo, a Bíblia diz assim, e estava Josué, o seu moço, ao pé do monte, aleluia. Enquanto o povo estava folgando, eu não sei, eu posso entender, eu posso entender pela exegese, se ele pode ter permanecido ali os 40 dias e 40 noites também. Eu não estou afirmando e nem posso afirmar. Eu só posso dizer o que eu acho nesse ponto, nessa interpretação. Mas ele estava lá ao pé do monte e foi para lá com Moisés. Ele não estava no meio da multidão. Houve nele um espírito diferente. Ele mudou, ele não foi com o povo. Ele ficou separado. E a palavra do Senhor diz também que uma certa feita o Senhor chamou o povo para ele ia aparecer na tenda da congregação com a sua glória. E aí todo o povo, uns ficaram nas suas tendas. E aí Deus apareceu, outros vieram para a congregação e Deus apareceu, manifestou a sua glória. E aí o texto diz que o povo foi para as suas tendas, mas Josué ficou na tenda da congregação, onde Deus tinha manifestado a sua glória. Por isso, igual o pastor falou aqui, que outros poderiam ser escolhidos para ser o sucessor de Moisés, mas não foi Arão, não foi Miriam, não foram os outros filhos de Arão, não foi Eliezer, foi Josué. Porque Deus viu nele um outro espírito. Ele mudou para agradar ao Senhor. E nós vemos que em tudo ele procurou agradar a Deus. Ainda que no livro de Josué, no capítulo 7, quando tem ali os negócios, o problema com Acã, ele foi fiel e obedeceu a Deus em tudo. E Deus lhe deu vitória. E Deus lhe garantiu, aleluia, uma mudança de vida. Porque Josué era diferenciado realmente. Certa feita também, o Senhor usou o servo de Moisés para que Moisés distribuísse, orasse por 70, e que o povo recebesse o Espírito
de Deus que estava sobre Moisés. E o povo recebeu, e o povo profetizou. Mas aí na tenda ainda ficaram 2 que não vieram para o meio dos 70, só tinha 68. 2 ficaram na tenda e lá estavam profetizando. Josué se preocupou com o ministério de Moisés. Ele teve ciúme, mas ciúme não era assim um ciúme de maligno, era cuidado. Ele tinha cuidado com o ministério de Moisés. Ele chegou: Moisés, olha, Medad e Haddad, ou acho que o nome é mais ou menos assim, Medad e Bildad, estão ali e estão profetizando. Moisés aí vai e pergunta a ele: tem ciúmes por mim? Não quisera eu, mas que toda a congregação profetizasse. Ele tinha zelo pelo ministério, ele sabia, ele respeitava o seu líder. Quando ele via algo diferente, ele: olha, você entende, né? Então é assim. Ele houve um espírito diferente. Então ele foi o escolhido por Deus. E em Josué, Deus diz assim: olha, hoje eu vou mostrar a este povo, e eu começarei a engrandecer o teu nome. Se não me engano é Josué 3:7. Eu acho. Se não for, me perdoa. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E nós sabemos que Deus deu vitória a Josué. Josué teve experiências tão grandes quanto Moisés teve. Moisés viu o mar vermelho abrir, mas Josué viu o Jordão abrir. Aleluia. Ele viu o anjo do Senhor na sarça. Moisés viu, mas também Josué viu o príncipe do exército celestial. Aleluia. A mesma palavra que Deus usou para falar com Moisés, Deus usou também para falar com Josué: tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Então cabe a mim e cabe a você mudar as atitudes. Cada um sabe a atitude que precisa ser mudada. Não vou ser eu, é a palavra que nos corrige, é a palavra que nos lapida, é a palavra que trabalha, como a irmã falando aqui, para que a criança seja o seu caráter formado segundo a palavra de Deus, não segundo os preceitos do mundo. E naquilo que cada um de nós precisamos ser mudados, nós vamos pedir ao Senhor para que nos dê força, nos dê graça, para que a gente possa agradar a Ele. E aí Ele vir e nos dá essa boa terra que mana leite e mel. Amém? Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. E vamos orar ao Senhor. Amém?